Pés no chão. E bora voar, gente! Pessoal, hoje o vídeo tá ultra mega importante. Preste atenção, pessoal, porque hoje a gente selecionou 2 fundos imobiliários pra gente mostrar aqui que quem tem esses fundos na carteira pode dormir tranquilamente, sem se preocupar. Esse vídeo vai ser meio que para iniciantes, se você não sabe avaliar um fundo imobiliário, se realmente é seguro ou não, se deve comprar ou não. Então a gente selecionou os pontos fortes que eu e Luiz, quando a gente vai comprar um fundo, a gente analisa toda vez para dizer, não, realmente esse fundo é supimpa, vamos comprar, tá certo? Quais são os critérios que a gente usa para realmente escolher um fundo imobiliário? Porque se você for ver tudo e a gente mostrar tudo que for para ver aqui, no fim, vai ser aquela série de 3 temporadas. Mas os pontos principais e primordiais a gente vai mostrar aqui para vocês. Então preste atenção. Tem algumas coisas que aparentam ser bem complicadas, mas você sabe que aqui, né? A gente destrincha tudo. E piora. Menino. E detalhe, pessoal, a gente escolheu 2 fundos, por quê? Porque se a gente for colocar mais fundos imobiliários aqui, ia endoidar o cabeção de vocês. Então a gente escolheu um fundo de papel e um fundo de tijolo, para vocês perceberem que ambos funcionam de maneiras totalmente diferentes, tá certo? Por isso que a gente quis escolher esses 2. E se você escolher outro tipo de fundo, outro fundo de tijolo e outro fundo de papel, é a mesma coisa, é padrão para poder analisar. Só é você seguir a orientação aqui que você vai conseguir analisar qualquer fundo. Então, o primeiro ponto que as pessoas geralmente analisam um fundo imobiliário, qual é? Dividendo! Aí você se ferra, meu filho. Feito tudo no passado. Oxe, paga todo. É esse aqui, ó. Bota aí, vice Rita. Depois aí, tem vídeo aí, porque a gente se lascou todinho só vendo questão de dividendo. Então, pessoal, espera só um pouquinho, a gente foi desligar a fonte aqui. Foi que vocês escutaram. É a fonte dos gatos. Melhorou. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, Didi, é a fonte, ó. É a gestão, certo, pessoal? A gestão de um fundo imobiliário é muito importante. Então, para vocês entenderem, vamos analisar como se fosse um síndico de um prédio. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas vezes eu já vi assim, principalmente quando eu ia para casa da minha tia, ia perguntando uma coisa a ela, tudinho. Não, a gente tem que resolver com o síndico do prédio. Quando ia lá, tava seu José lá na cadeira de balanço. Eita. Seu José, aí tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai fazer umas reuniãozinhas aí para ajeitar daqui. Quando tiver, eu aviso. Olha, gente. A gestão, o síndico do seu fundo imobiliário é muito importante. Porque é ele que vai decidir sobre a questão das compras, sobre a questão do saldo devedor. Ou seja, a gestão, ela analisa por completo para que o fundo ele fique, ó, joinha, para você também ganhar dinheiro com ele. Se vale a pena emprestar para certa empresa, se não vale, né? Imagine, você é um prédio, um síndico nunca faz reunião, ele não está nem aí para as regras. Olha, você está numa sala que do lado está uma banda de rock, não está nem aí com o som. O cachorro faz xixi, cocô em tudo que é canto, não liga se vai limpar ou não, a piscina toda podre, o síndico não tá nem aí. Entendeu? Então a gestão é muito importante. Vocês têm que analisar sobre a gestão. Aí de certo, casal, mas como é que a gente vai saber sobre a gestora? Olha, no Investidor 10, quando você coloca lá o fundo imobiliário que você está interessado, tem uma parte que você vai descendo lá e tem comunicados aí tem o nome do fundo. Aí lá vem dizendo, oferta pública, informe mensal, relatório gerencial. Ou então você pode pesquisar. Relevantes. Isso, você pode, é muita coisa, viu? Quanto mais tiver, isso mostra que o fundo ele é bem explícito no que ele realmente está ali na gestão dele, né? Ele não está querendo esconder nada. Então... Ou você pode pesquisar no CVM, que é Comissão de Valores Mobiliários, certo? Aí nesse caso aí, você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no GPT. No GPT é até bom que ele traz tudo bem detalhadozinho. GPT, eu quero saber sobre a gestão tal, desse fundo tal.
traga com o link, porque ele vai trazer o link, você clica e vai direto na gestão e você lê ali sobre aquela gestão. Exatamente. Peçam ajuda, pessoal. A inteligência artificial que está aí para ajudar a gente. Isso. Não, eu sou muito técnico, eu faço sozinho. Então, pronto, aí é com você. Certo? Boa gestão. Outra coisa também muito importante que a gente analisa, pessoal, é a questão da vacância. Quando a gente fala de vacância, é lugar vago, tá certo? Ou seja, isso se dá mais para fundo de tijolo. Por exemplo, fundo de tijolo investe em prédios, né? Então, ele constrói prédios. Aí, o que é que acontece? Quantas salas ali tá vazia? Quantos galpões tá vazio? Ali, isso se chama vacância, certo? E no fundo de papel, a gente pode dizer também que tem uma certa vacância, caso o fundo leve calote, né? O devedor ali deixou de pagar, então quer não, é uma vacância em dívidas. Tá vago, aí tá vago. Vamos pagar essa dívida aí. Agora, pessoal, com relação ao fundo de tijolo, existem duas vacâncias, que é essa que eu mencionei, que é a vacância física, quando tá desocupado, não tem ninguém ali. E tem também a vacância financeira. Por exemplo, tem inquilino lá morando, mas não está pagando o aluguel por algum momento, ou só está pagando pela metade. Tá entendendo? Tá ocupado. Se aproveita da lei, né, para ficar o tempo que resta. Isso, tá ocupado, mas ele não está sendo um inquilino correto, tá? Por algum fator ele não está pagando corretamente o aluguel, tá certo? Ou está pagando pela metade. Então isso se chama vacância financeira. E tudo aqui a gente vai mostrar isso na prática para vocês, como vocês verem no próprio relatório do fundo. E detalhe, pessoal, a gente considera uma vacância muito natural até 10%. Passou desse valor aí, eu já não compro fundo imobiliário, tá certo? Porque isso mostra que boa parte ali dos imóveis estão desocupados. Até 10% tá ótimo. E 10% já é um bocadinho, viu? Já. O terceiro ponto é o chamado PVP, que é preço sobre valor patrimonial. Ou seja, o número 1, ele está sempre lá equilibrado, né? Para você ter uma base. Acima de 1, ele começa a ficar caro do seu valor normal. Abaixo de 1, ele pode ser uma promoção. Mas a gente quer mostrar a vocês, pelo menos o que eu e Rita a gente analisa é o seguinte. Para um fundo de papel, acima de 1, ficando 1,05, já tá bom ainda tá bom para poder comprar, entendeu? Mais do que isso eu não compro, gente. Fundo de papel não. E fundo de tijolo, 1,10. Tá entendendo, pessoal? No máximo também. E no quesito assim de um valor promocional, até 0,75 por aí, 0,85 é uma margem segura. Mas como assim, casal, uma margem segura? Porque veja só, se o fundo tiver muito abaixo, 0,50, 0,60, você vai ter que analisar sobre esse fundo para ver o porquê o valor dele está tão baixo. Pois é. Tá entendendo? O que é que está acontecendo? Porque, eita, vou aproveitar bom de mau preço. Aí, calma lá. Não vá botando a carroça na frente dos bois, não, que você pode se quebrar também. Aí você tem que ter essa margem de segurança. Ou barato demais, ou caro demais, você sempre tem que estar analisando. Vamos supor que você queira comprar um carro que ele custe 100 mil. Aí o carro de 100 mil tá valendo 40 mil. Você tá, poxa, que promoção. Que oportunidade. Que oportunidade. Quando compra o carro tá cheio de problemas, cheio de coisa. Tem que ter cuidado. E também é só questão de análise, gente. Tem que analisar para ver o que é que tá acontecendo, por que tá tão barato. Porque nem sempre tá tão barato. Pode ocorrer porque o fundo vai falir. Nem sempre é isso também. Isso. E às vezes tem outros fatores, né? Por exemplo, a pandemia aí, veio, endoidou, foi tudo. Às vezes a taxa de juros está muito alta também, isso vai impactar também o resultado dos fundos. Tem que analisar várias coisas. Aí é sempre bom ter a base, aquela do equilíbrio, né? Vamos colocar assim, entre 0,75 a 1,10, entendeu? Ou 1,05 quando o fundo é de papel. Pra gente, entendeu, pessoal? E aqui lembrando, viu? Lembrando, a gente não está recomendando nada. A única coisa que a gente recomenda é que você assista até o final.
Outro ponto que é muito importante, pessoal, é você analisar a liquidez do fundo. O que é liquidez? Vamos supor que você conhece na sua localidade que o governo está construindo várias casas lindas, maravilhosas, um monte, a rodo. Todo mundo já está de olho, já soube da notícia que o governo vai construir com um preço muito barato. Aí o que é que você vai fazer? E dá uma data, né? Limite. Isso. Aí o que é que vai acontecer? Poxa, cada casa linda eu vou querer. Certo. Mas se você perceber que naquele local que o governo está construindo, do lado é um presídio, vocês acham que vai ser fácil comprar essa casa? Não vai ser fácil. As pessoas vão, não, ali tem um presídio ali, eu não vou morar não. Ou um lixão. Ou um lixão, por exemplo. Então dificulta mais a venda, tá certo? Um cabaré. Oxi. Cada uma. A mesma coisa é o fundo imobiliário. Vocês têm que perceber se tem muita gente comprando e vendendo ali, para quando você quiser se desfazer do fundo, você ter esse direito, e quando você quiser comprar o fundo também ter esse direito, ter alta liquidez. Quando eu quiser vender já vai ter gente para comprar, quando eu quiser comprar vai ter gente para vender, e assim essa troca. Então um fundo imobiliário que ele tem uma liquidez diária, a gente considera a partir de Tá ruim, viu, a dicção hoje. A gente considera, é porque também tô com dor de cabeça, a gente considera a partir de 1 milhão, gente, tá certo? De 1 milhão para cima, todos os dias essa... de 1 milhão para cima, todo dia essa negociação, tá certo? Quinto ponto é o valor patrimonial líquido. Ou seja, pessoal, é o tamanho do patrimônio do fundo imobiliário, entendeu? Então aqui, ó, sem falar muita coisa, tanto eu como Rita, a gente considera que seja um valor confiável a partir de 1 bilhão. Tem gente que coloca assim valores entre 500 milhões e 1 bilhão. Pra gente, um fundo, para ser bem seguro, entre outras coisas, é a partir de 1 bilhão. Aí tem eles que tem 2 bilhões, 4, alguma coisa bilhões, entendeu? Aí sim, tudo bem, que é o que eu analiso. Agora, pessoal, entra na questão dos dividendos. Muitas pessoas focam logo no dividendo, né? O dividendo é muito relativo, pessoal. Eu não gosto muito de analisar dividendo de imediato. Isso eu deixo por último. Primeiro eu analiso realmente se o fundo ele realmente é confiável, vale a pena ou não. Independente do dividendo que ele venha entregar, tá certo? Aí depois eu vou analisando, porque o dividendo tá assim, tá assado. O que eu analiso, na verdade, é a constância que ele paga. Por exemplo, ele paga de forma constante, todo mês ele tá ali pagando, tá calotando com os acionistas, tá deixando os acionistas na mão. Então, eu sempre olho isso. Mas se ele for regular... Se varia demais também, né, Rita? Não, dessa vez ele pagou 10 centavos. O outro ele pagou 5 centavos. O outro ele pagou 23 centavos. Caiu para 1 centavo. Se tiver variando demais também, alguma coisa estranha tá. O último ponto que a gente quer falar, pessoal, é sobre a diversidade dentro dos fundos imobiliários. Não é apenas assim a sua carteira. Eu tenho ações, tenho cripto, tenho fundos imobiliários, tem... renda fixa, tem ETF e tal. Existe diversidade também dentro do próprio setor que você está investindo. Por exemplo, fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo, que envolve lajes corporativas, shoppings, envolve fiagros, envolve hospitais, envolve... vai dizer também. Várias coisas. Várias coisas. Entendeu? Tá, gota. Entendeu, pessoal? Ou seja, tem muita coisa. Aí eu só vou pegar fundo e papel. Pronto, é outra coisa que você pode se dar não. Vai se limpar igual a gente se limpou no passado. O pessoal, muita gente gosta de shopping, mas só vai colocar shopping. Não é assim não, pessoal. Entendeu? Chega a pandemia, aí você vira, né? Como ficou a situação dos fundos de shopping. Então, pessoal, vamos lá no Investidor 10, que eu vou mostrar aqui a vocês todos esses critérios que a gente falou. A gente separou aqui o fundo imobiliário KNCR11, que é um fundo de papel. Lembre-se, viu? Aqueles 2 fundos para você dormir tranquilo. E tem outros também que você vai usar essa análise. Isso. Aqui, pessoal, você vê que a cotação dele está 104.
Aqui você vê aqui o dividend yield, mas eu falei para vocês que o quanto ele paga. Eu prefiro ver a constância de como ele paga isso. O PVP dele é 1,03. Você vê que para um fundo de papel ainda está no limite, até 1,05. Tá ok. Acima disso eu já não compro, porque fundo de papel investe em dívida, gente. Já é um pouco mais arriscado. Por isso que eles pagam bem. Entendeu? A liquidez dele, pessoal, é 12 milhões. Então tá dentro do padrão que a gente mencionou para vocês. Liquidez diária, viu? Diária. Essa é a diária. Todos os dias, 12 milhões ali estão negociando. Diga aí. Muita coisa. E aqui, pessoal, se você ver aqui, a gestão é a própria Kinea, né? Você vê aqui é a gestão do fundo. A razão social, se quiser pesquisar, é esse nome que você tem que botar lá no GPT ou no Google. Isso. Você pode analisar aqui, tem a taxa de administração, porque o fundo está fazendo tudo por você, então tem que pagar essa taxa de administração. A vacância, tanto física como financeira, aqui está zero, tá bom? Olha a coisa boa. Então tem a vacância, aqui está zero. Você vê aqui que o valor patrimonial desse fundo é de 7,78 bilhões, então é muito significativo isso. E se vocês analisarem, pessoal, com relação aos dividendos, vocês percebem aí que ele paga o dividendo regularmente. Todo mês ele está ali pagando. E muito embora os fundos imobiliários não sejam obrigados a pagar mensalmente, mas eles fazem isso, tá certo? Então, todos os meses, eles estão aqui distribuindo dividendo para os cotistas religiosamente. Outro critério também muito importante, pessoal, é saber aonde é que esse fundo ele está indexado. Por exemplo, esse fundo de papel, o KNCR11, a alocação dele, o indexador maior dele, está no CDI. Vocês percebem aí que 97% está atrelado ali ao CDI, aí 2,1 é a Selic e 0,2 é o IPCA. Então, vocês já percebem que esse fundo ele vai performar muito a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, ele sobe. Se a taxa Selic desce, ele desce. E você percebe aí que ele não tem uma certa proteção da inflação. Então vai ter aquele momento em que você sempre vai ter que estar aportando ali, porque ele não vai ser corrigido. Tá certo? Vai ser o mínimo. Vai muito ser pouca coisa, aí você pode perder, o seu dinheiro pode desvalorizar nessa questão. Isso. Então são esses critérios que você tem que levar em conta quando você for comprar um fundo imobiliário. Ah, não, eu quero um fundo imobiliário que esteja atrelado ali à inflação, para proteger meu poder de compra. Mas eu também quero mesclar com o que esteja ali no CDI, na Selic, para poder aproveitar quando a taxa de juros está em alta. Também tem esse jogo que você pode fazer. Mas, porém, assim, você como bom investidor, você sabe que sempre tem que aportar acima da porcentagem da inflação para que seu dinheiro ele possa estar sempre rendendo e valorizando. Outro ponto, pessoal, que eu acho que é pouco mencionado, é que quando se trata de fundo de papel, vocês têm que olhar isso aqui, ó, o LTV. O que é que significa isso? Vocês estão vendo que esse LTV tem uma taxazinha aqui, ó, 60%, 40%, 58% e por aí vai. Sobre cada dívida, né? Sobre isso, tudo isso aqui é a dívida, né? Não é dívida dele, explica aí direitinho, não é dívida que ele tem, não. Dívida que as empresas têm com ele, entendeu? Isso. Que ele tem para receber. Então, quanto menor a porcentagem, melhor, certo? Por exemplo, uma porcentagem do LTV que eu considero segura é até 70%, certo? Mas tem algumas ressalvas que às vezes está maior, mas o fundo ele estudou aquele critério para poder emprestar aquele dinheiro. Tá, Rita, mas o que é esse LTV? Explique, Luiz Antônio. É fogo, né? Então, para vocês entenderem melhor, escolhe uma empresa aí, Rita. Para vocês entenderem melhor. Essa daqui mesmo, de São Paulo. Pronto, a primeira aí, né? Essa ASMT, Aranha. Pronto. Vamos dizer que aqui é a empresa do Homem-Aranha. Então, veja só. A empresa do Homem-Aranha aqui, o LTV está de 60%. Então, vamos dizer que o Homem-Aranha, ele precisou de dinheiro, né? Para a sua empresa tudinho. E o fundo imobiliário emprestou 60 mil reais. Certo? Porém, a garantia que a gestora pediu é que tivesse um bem de 100 mil reais. Ou seja, esse 60% aqui está de acordo com a dívida que a empresa do Homem-Aranha está devendo à gestora desse fundo imobiliário. A esse fundo imobiliário.
Entendeu, pessoal? Ou seja, se acontecer algum calote, algum problema aqui, o bem que valia 100 mil vai poder ser vendido e o fundo vai recuperar os 60 mil mais 40 mil em cima. Porque se caso aquele bem também desvalorizar, não vai valer mais 100 mil, eita, esse período tudinho de negociação baixou para 80 mil. Ou seja, ele ainda tem 20 mil em cima dos 60 mil. Entendeu, pessoal? Por isso que o LTV, quanto mais baixo, melhor. Porque imagina, tá bom, você quer 100 mil, então eu vou lhe dar 100 mil. Aí qual é a garantia? Não, eu tenho um bem aqui de 100 mil, pronto, tá bom. E se o bem desvalorizar? Aí acontece algum problema, vai usar o bem, eita, não está valendo mais 100 mil, está valendo 90 mil. Ou seja, o fundo imobiliário perdeu 10 mil. Olha o prejuízo. Então, sempre quando o fundo imobiliário vai emprestar alguma coisa para alguma construtora, né, que quer construir alguma coisa, ele deixa essa margem caso o imóvel se desvalorize, caso o inquilino não pague, para poder ele ter essa margem de segurança. Então, quanto menor, melhor. Até 70% está ótimo. Agora, há casos que, por exemplo, eita, esse aqui, casal, está 75%. Aí você vai ter que dar uma olhada na empresa para ver se essa empresa está 75% porque o fundo imobiliário confiou nela. Pode ser que eles já façam várias negociações durante os anos e ele também pesquisou vários processos, várias... A reputação, na verdade. Pronto, exatamente. Várias coisas sobre essa empresa e ele, não, ela merece confiança. Outro fundo que a gente escolheu agora, pessoal, foi o de tijolo, que no caso foi o BTLG11, tá certo? É um fundo de logística. Aí já tem outros critérios diferentes, como a gente mencionou para vocês. No caso, o PVP até 1,10 tá ótimo. Aqui tá um preço justo, tá bacana. A liquidez dele tá 7,66 milhões, então tá muito bom também. A cota dele tá 103. E você rolando aqui embaixo, pessoal, você vê. Aí você vê aqui a taxa de administração. Todo fundo imobiliário tem a taxa de administração, gente. Não tem por onde correr. E esse tá muito bom. Ô Rita, só um momentinho que eu me lembrei, às vezes, que tem alguns investidores iniciantes que tem essa dificuldade. Assim, ô casal, mas não é possível, velho. É os gatos batendo aqui, gente. Ô casal, como é que a gente sabe que é um fundo de tijolo e um fundo de papel? Aí aqui, ó, nas informações sobre o fundo imobiliário vem dizendo, tipo de fundo, tijolo, né? Que é agora o que a Rita está falando. E o que falou anteriormente é o de papel. Sempre como vocês forem pesquisar, pessoal, vai no Investidor 10, que lá é muito simples. Lá deixa tudo explícito pra gente. Isso. Aí aqui a vacância é 1, tá vendo? É 1%. Lá no fundo de papel é 0, porque a gente tá se tratando de papel. Acho que eu nem mencionei isso pra vocês, a vacância lá. O fundo aqui, ele tem um patrimônio de 4,62 bilhões, então tá perfeito. E se você for rolar aqui embaixo, pessoal, esse fundo, ele é um ótimo pagador de dividendos. Ele está sempre ali constante. E é um fundo que tem vários imóveis. É outra coisa importante também que a gente analisa. Se o fundo, ele tem vários imóveis. Então, analise isso. Porque se o imóvel ficar desocupado, se tiver só um, acabou. Você vai ficar sem dividendo. Em vários locais do Brasil. Isso. Vários tipos também. E quando se trata de fundo de papel, a mesma coisa. Será que ele só tem uma dívida, ele empresta para uma pessoa, para duas, três, ou ele tem várias CRIs ali, indexado nele? Fulano morreu, pronto. Tem que perceber isso para ter maior pulverização, que chama, né? Maior quantidade, melhor. Tá bom, vou tirar. Quanto mais coisas tiver, tá certo? Quanto mais dívidas ele tiver ali em CRIs, ou quanto mais imóveis ele tiver... É isso aí que vocês têm que fazer. Escolher quanto tiver mais. E como vocês percebem aí, pessoal, vê, ele tem só 25 imóveis dele, está concentrado ali em São Paulo. Só 25. Aí depois aqui tem no Rio de Janeiro, tem Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina. Por aí vai. No relatório gerencial você pode ver até a foto dos fundos, né? Como está mostrando aí para vocês. E também, pessoal, o fundo de tijolo ele tem que ser transparente com o comunicado. Você pode ver aqui que tem vários comunicados. Fato relevante, informe mensal, relatório, de novo, informe mensal e por aí vai. Ó, avisa aos acionistas. Então, sempre tem que estar ali uma boa comunicação com os acionistas. E não esqueçam, pessoal, o GPT ou outra inteligência artificial que você use, resume muita coisa aqui, entendeu? Vocês podem tirar o print, copiar e colar.
não estou entendendo isso aqui, me explique de maneira resumida. São coisas que facilitam para você ter conhecimento daquilo que você está comprando. E como a gente mostrou lá o fundo de papel, que ele estava indexado na maior parte ali do CDI, já no fundo aqui de tijolo, o indexador maior dele é o IPCA. Ou seja, ele está protegendo o seu capital, tá certo? E uma pequena quantidade ali, ele é corrigido pelo IGPM. Então, Que é bom também, que né? é bom também. Então, veja só, 2 indexadores maravilhosos que vai estar protegendo o seu dinheiro aí da inflação. O IGPM, pessoal, é aquela regrinha, né? Que quase sempre vai aumentando o preço do aluguel, entendeu? Para não ficar aquilo estatalado lá. Tá, poxa, 20 anos o aluguel é R$ 500. E outro detalhe muito importante também, pessoal, é que esse fundo BTLG, ele é muito parecido também com o GARI 11, na questão dele que ele costuma sempre estar ali vendendo alguma parte do seu imóvel para poder reciclar, fazer aquela reciclagem. Ah, vou melhorar. E vende um local, compra em um local mais bem equilibrado. Ele está sempre fazendo essa reciclagem para que melhore ainda mais e cresça mais ainda o patrimônio deles. E esses foram os 2 fundos que a gente trouxe aqui para vocês. Imagina, pessoal, a gente trouxe 2 e destrinchou isso tudo. Imagina se tivesse trazido 4, 5 para vocês. Porque a gente quer desmiuçar, né, que fala, para vocês direitinho aqui, para entender. Então foi o fundo de papel que a gente trouxe, o KNC11, KNCR11. Cadê a dicção? Eu errei a letra. KNCR11, que é o fundo de papel, e o BTGL11, que é o fundo de tijolo, certo? Aí desses padrões para analisar, vocês podem usar para qualquer outro. Então, pessoal, não se deixe... Oxi. Não esqueça de se inscrever no canal. A gente tem live todo sábado às 7 horas. O que mais? Comenta qual é o fundo que você gosta, que tem na carteira, que pretende comprar. Se essa análise vai ajudar você a conhecer mais sobre os fundos imobiliários que vocês vão comprar. Mais fácil do que isso, gente. Daí não sei como é que vai ser. Aí deixa seu like. Compartilha o vídeo, certo? Que quanto mais o vídeo ele viralizar, mais pessoas vão também ter chance de analisar de uma maneira correta e que venham pessoas para nossa família. E a gente agradece novamente pelo que vocês têm ajudado muito pelos comentários, certo? Até às vezes responde os outros que têm dúvidas aqui. E se inscreve no canal. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Ai, que dor de cabeça.